Então vamos lá, galera. Começando a falar de oração aqui. Acho que todo mundo entrou já. João, acho que entrou. Faltava o João. Entrou. Todo mundo com material em mãos. Quem aí já começou a estudar oração, já sentiu dificuldade em estudar oração, complicado, nunca entende nada, tá? Então, assim, galera, se não entende nada, qual é a dica que eu dou para você estudar a oração? Não existe estudar a oração sem você saber o que é um pronome relativo e uma conjunção integrante. Ponto. O básico do básico tem que saber que é conjunção e conjunção integrante, pronome relativo. Vou botar até 3 aqui. Tem que saber isso aqui, tá? Outra coisa que é importante. Precisa saber análise sintática. Análise sintática. Precisa saber análise sintática, porque nas orações subordinadas nós vamos ver análise sintática também, tá? Mas, professor, eu não sei por onde começar. Só me diz que você sabe o que é um pronome relativo, uma conjunção integrante e uma conjunção, tá? Mas vamos ver aqui com os exemplos dos exercícios de hoje. Deixa eu partilhar a tela com vocês. Todo mundo com material em mãos. Se minha voz falhar, avisem, porque ela tá mais para lá do que para cá. Então, bora começar aqui, galera. Bom, aulão 3. A primeira coisa que a gente vai pensar quando lembrar de estudar oração. Oração, para facilitar a vida, porque ninguém merece dizer que português é difícil. Quando eu falo oração, é a mesma coisa que... Hoje eu vou precisar da ajuda de vocês, hein, gente? Mais do que nunca. Falei em oração, primeira coisa que eu penso. Verbo. Verbo. Ótimo. Pergunta. Se eu tiver uma locução verbal, eu conto como um verbo ou 2 verbos? Por exemplo, tinha ganhado, sei lá. E aí? Eu conto como um verbo ou como 2 verbos? Eu conto como um verbo, tá? Por exemplo, ele tinha feito o exercício, tá? Se eu tenho isso aqui, exercício. Aqui, eu tenho a locução verbal tinha feito. Isso aqui, galera, vai contar como um verbo só, tá? Isso aqui é um verbo só. E uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que quando eu tenho uma locução verbal, o que a gente observa? Este verbo aqui, ele é chamado de verbo principal. E esse aqui é meu verbo auxiliar. Feito isso? Então, oração é igual a verbo. Locução verbal, né? Teremos ali 2 verbos, só que vai contar como um só. Quando eu tiver 2 verbos, eu tenho o verbo principal e um verbo auxiliar, tá? Então, até aí, beleza. Revisãozinha básica para a gente começar. E aí, a gente entra, então, no mundo das orações. E aí, nós vamos ter grupos, tá? Quais grupos? As orações coordenadas e as orações subordinadas, tá? Bom, o que é uma oração coordenada? Oração coordenada, ela é independente. E a oração subordinada, ela vai ser dependente. Professor, não entendi o que significa dizer que uma oração é dependente e dizer que uma oração é independente. Vamos lá, com exemplos. Eu falo assim, ó. Eu comi o bolo. Quantas orações eu tenho? Uma. Um verbo só, comi. Beleza? Ótimo. Agora, essa oração, eu comi o bolo, ela tem sujeito? Tem. Sim. Tem um verbo? Tem. Tem um complemento do verbo? Tem. Ela tem tudo. Ela tem verbo, ela tem o sujeito e o complemento, se precisar. Então, eu digo que ela é uma oração independente. A oração independente, ela tem sujeito, ela tem o verbo e, se precisar, ela tem o complemento do verbo. Tudo dentro dela.
Para eu ter uma oração subordinada, eu tenho que ter 2 orações. No mínimo. Eu tenho que ter 2 orações. Tá? Só que aí, eu falo que ela é dependente, por quê? Vai ficar faltando alguma coisa em alguma das orações. Tá? Por exemplo, se eu falo que uma oração é subordinada, ela tem que ter 2 orações, no mínimo. Só que aí o que acontece? Em uma oração, eu tenho o sujeito e o verbo, mas eu não tenho um complemento. O complemento desse verbo vai estar na outra oração. Deu para entender isso? Por isso que a gente fala que ela é dependente. Vou dar um exemplo. Ele disse que voltará amanhã. Beleza? Primeira coisa, quando a gente vai resolver uma questão de oração subordinada coordenada, separou os verbos. Ele disse e voltará. A primeira oração é essa aqui, a segunda oração é essa aqui. Ótimo. Então tem a oração 1 e a oração 2. Na primeira oração tem sujeito? Tem. Tem. Tem o ele. Tem o verbo? Tem. Então tem 2 coisas. Agora, quando eu uso o verbo dizer, quem diz, diz algo. O verbo dizer, ele precisa de complemento, não precisa? Quem diz, diz alguma coisa. Só que o complemento desse verbo não está aqui dentro. O complemento do verbo está em outra oração. Tá vendo aqui? Deu para entender isso? O complemento do verbo dizer, ele aparece na oração 2. Então, eu digo o quê? Que isso aqui, gente, é uma oração dependente. Uma depende da outra. Então, ela é subordinada. Tá? Então, a gente pensa nisso. A oração subordinada, uma oração depende da outra. Vai ficar faltando alguma coisa em uma e a outra oração vai completar. Show? Show! Bora. Questão número 1. A natureza do Estado é naturalmente coercitiva, porém, no caso brasileiro, é inadequado à realidade individual. A respeito do uso do vocábulo porém, deixa eu aumentar aqui essa caneta. Porém, tá? No fragmento acima, é correto afirmar que se trata de uma conjunção. Então, tem aqui, a natureza do Estado é naturalmente coercitiva. Então, aqui eu tenho um verbo, não tenho? Depois eu tenho aqui outro verbo. Então, eu vou separar a primeira oração, ó. Na primeira oração, tem sujeito? Tem. A natureza do Estado. Correto? Tem o verbo? Tem. Boa, Ju. Tem o complemento do verbo? Tem. Coercitiva, né? Então, tem tudo dentro dela. Ela é dependente ou independente? Independente. Quase que eu falo dependente. Independente. Porque tem tudo dentro dela. E aí, depois, eu tenho esse porém aqui. Entendendo que essa oração, ela é independente, não depende de nada, ela por ela se basta, eu já sei que ela é coordenada. Até aí tudo bem? Porque ela é independente. Aí nós vamos ver as alternativas. A alternativa número 1, ela é subordinativa. Essa conjunção ela é subordinativa, que estabelece conexão entre a oração principal e a adverbial concessiva. Não. A gente já sabe que ela não é subordinada, certo? Então não pode ser a alternativa A. B. Integrante, que estabelece conexão entre períodos coordenados com valor de consequência. Gente, quando eu falo porém, isso indica o quê? Qual é a ideia? Qual que é a semântica que a Adversativo. porém traz? Ela é uma conjunção. Isso, boa, Ju, também. Isso aí.
ela é uma conjunção adversativa. Então, ela não pode indicar consequência. Então, tirei aqui. Coordenativa. Opa, pode ser coordenada. Por que pode ser coordenada? Ué, porque essa oração aqui, ela é independente. Então, beleza, vamos ver. Coordenativa, que estabelece conexão entre orações, introduzindo oração de valor adversativo. Gostei. Vou marcar aqui, mas vou ver o restante. Integrante, já sei que não é. Já tira. E a última, ela é coordenativa, que estabelece conexão entre as orações, introduzindo oração com valor explicativo. Não. Quais são as conjunções que dão ideia de explicação? Me fala aí uma. Por quê? Por quê? Pois. Essas são as conjunções que introduzem valor explicativo. Então, aqui a alternativa vai ser a alternativa C. Lembrando, eu falei na última aula, e a Adri estava aqui também presente, ela falou, galera, a gente precisa estudar as conjunções. Tem que ter um quadrinho de conjunção gravado, porque isso facilita muito. Vocês vão observar hoje, facilita demais, tá? Tem que ter as conjunções adversativas, porque elas sempre caem. Então, aqui, a gente marca a alternativa C, tá? Lembrando, quando eu falo oração, é oração coordenada. Quando eu falo conjunção, conjunção coordenativa ou subordinativa. Quando eu falo oração, oração subordinada ou oração coordenada. Quando eu falo conjunção, aí é conjunção coordenativa ou subordinativa. Tá? Então, o que a gente aprendeu nessa questão 1? A diferença entre uma oração coordenada e subordinada. Oração coordenada, estou sozinha, ninguém se mexe comigo, então tá tudo bem. Subordinativa, dependo de outra. Aí você pensa assim, ele é meu subordinado, não tem essa questão de subordinado, depender do outro, o patrão, sei lá o quê? Pensa nisso, que depende. Subordinado depende de alguma forma, tá? Questão, todo mundo foi? Questão aí número 2. Boa, Ju. No trecho do parágrafo, João, você tem dúvida? É porque você bota a mãozinha? Você tem dúvida? Não. Acho que não. É, acho que não. Engraçado que ele sempre tá com a mãozinha. Abaixou a mãozinha. Então tá. No trecho. Foi sem querer, professor. Foi sem querer, sem querer. Não, tá tudo bem. Mas se tivesse, levanta a mãozinha aí que aparece aqui pra mim. Tá? Que eu consigo ver. Então tem aqui. No trecho do parágrafo, Tim Nichols, um reconhecido pesquisador norte-americano, anunciou que... Aí já tá grifado lá. Ponto. Anunciou que seu livro... Eu não vou... Tá, gente? Eu não vou ler isso em inglês, porque, né? Tudo bem que eu falo inglês, mas eu não vou pagar esse mico aqui para você, não. Em português, A Morte da Expertise. Aborda a descrença do cidadão comum. A palavra que, tá? Ela exerce a mesma função da que está destacada em. Como eu disse no início da aula, a gente precisa entender o que quando o assunto for oração. Então, a gente vai descer para fazer nossas anotações. Porque sem o que a gente não consegue continuar aqui, né? O que, galera? Ele pode ser, quando o assunto é oração, tá? Ele pode ser uma conjunção integrante. Isso aqui não pode esquecer. Ah, e como é que eu sei que é conjunção integrante? O que você vai fazer? Você vai substituir a conjunção que, essa conjunção integrante, por isto ou isso. Ótimo. Então, primeira coisa. Ele pode ser também um pronome relativo. Então, aqui, um pronome relativo. E aí, gente, quando ele for um pronome relativo, isso aqui é a base da base. A gente vai substituir por o qual,
a qual, os quais, as quais, tá? E as suas variações. O que ele também pode ser, a nível de oração, uma conjunção explicativa. Ótimo. E a conjunção explicativa, para você descobrir que ele é uma conjunção explicativa, você vai substituir pelo pois ou pelo porquê. Ah, professor, só pode ser isso? Não. Para quem fez a mentoria sabe que a gente tem uma aula só de quê. A gente tem uma aula na mentoria só de quê e só de si. Só de quê são 12 na aula que a gente estuda. E só de si são 12 também. E a gente estuda só isso, tá? Então, para início de conversa, a gente sabe que o que pode ser conjunção integrante, substituível por isto ou isso, pronome relativo, conjunção explicativa. Vamos pegar mais dicas para facilitar? Vamos, porque estamos aqui para isso. Quando eu tiver conjunção integrante, quando eu tiver conjunção integrante, anterior a essa conjunção, eu vou ter basicamente um verbo. Então, você vai olhar o quê? Viu se deu para substituir por isso e viu se antes do que é um verbo, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa. Sempre vai ser verbo e conjunção integrante? Não. Esquece esse sempre aí. Porque eu posso ter, por exemplo, um substantivo. Eu estou dando só uma dica para ajudar, tá? Então, conjunção integrante, isto ou isso, você substitui e dá uma olhadinha. Não custa nada para ver se você tem um verbo antes, tá? Pronome relativo. Você vai ver se pode substituir por o qual, a qual. E conjunção explicativa, pois ou porquê. Tá? Beleza, vamos para a questão, porque só com isso você já resolveria essa próxima aqui. Bom, vamos o primeiro passo, que é tentar substituir por isto ou isso. Vamos ver se casa. Pesquisador norte-americano anunciou isso. Deu para substituir. Tá. Isso. Então já sei, provavelmente conjunção integrante. Vamos ver se anterior a essa conjunção integrante tem verbo. Só para bater o martelo mesmo. Opa, tem um verbo anunciou. Então, esse que ele é conjunção integrante. Ponto. Então, a gente precisa procurar na alternativa, ou nas alternativas, qual quezinho aqui também vai ser conjunção integrante. É isso que a gente tem que fazer. Com as dicas que eu já dei, vocês matariam essa questão agora. Então, o gabarito vai ser... Thomas disse D. Alguém mais? Pode botar no chat aí, gente. Dá uma olhadinha. Qual que dá para substituir por isto ou isso? Para bater o martelo, vê se tem verbo. Eu acho que a letra B também, B de bola. B de bola. Viu se a B deu para substituir por isto ou isso? Letra A. A ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além do quê? Do que os olhos. Olha só. Se eu puder Poderia fazer... ser além. É o quê? Desculpa, não ouvi. Poderia ser além disso? Na A? Sim. Sim. Uhum. A ciência nos permite analisar o mundo ao redor e ver além. Olha que interessante. Elizabeth. Você concorda, Elizabeth,
Você concorda que isso aqui é um caso PDPR? Pronome demonstrativo mais pronome relativo. PDPR. É que a gente lá na mentoria, a gente fica falando cheio de sigla. Parece até um bando de sei lá o quê, né? Tudo na sigla. É PDPR, é SAMP, é SAC, é tudo na sigla. PDPR é pronome demonstrativo mais pronome relativo. O que aqui é um pronome relativo. Esse aqui é um pronome relativo, tá? Uhum. Para eu ter um pronome demonstrativo, normalmente, pronome demonstrativo, aquilo, aquele, isso, né? Uhum. Olha só que interessante. Eu posso fazer isso aqui, ó. O mundo ao redor e ver além daquilo, ó. Daquilo, concorda comigo que não é nada mais, nada menos que de mais aquilo, daquilo? Uhum. Olha que interessante, gente. Coisa mais linda isso aqui. Não tem como não gostar disso aqui, não. Tem como. Esse do, gente, aqui dentro desse do, dentro dele, olha a coisa mais linda. Dentro dele tem um pronome demonstrativo. Se eu boto isso aqui na prova, você vai falar que isso aqui é um artigo, esse do. Porque D mais O. Você vai falar, é um artigo. Não, gente. Se você substitui por aquilo, aquele. Do lado dele, né? Exato. E além disso, o que me faz saber que é um pronome demonstrativo é o pronome relativo aqui depois. É um caso PDPR, pronome demonstrativo mais pronome relativo. Não é artigo, tá, gente? Muito cuidado. Então não é a letra A. O principal responsável por tudo aquilo. Não poderia fazer isso também? Uhum. Esse aqui também é um pronome relativo. Ele é um pronome relativo. O principal responsável por tudo que a humanidade construiu até aqui. Esse que faz referência a tudo. Letra C. Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo até as imensas potencialidades. Ó, dá para substituir por isto ou isso? Não. Potencialidades isto, potencialidade isto, então não é condição integrante. Potencialidades, feminino plural. Então eu posso substituir por as quais, ó. Ou seja, esse que também é um pronome relativo. Apesar de todas as evidências científicas em contrário, parecem corroborar isso. Parecem corroborar isto. Ó, então esse que parece uma condição integrante. Vamos olhar o que tem anteriormente. Um verbo, corroborar. Então isso aqui é uma conjunção integrante. Achamos aqui a alternativa D. Letra E. Professor, Pode uma falar. dúvida. Aí, no caso, seria uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, né? Isso. A classificação dela. Dessa aqui. Como é que a gente vai pensar nela? Ó, Misericórdia. não é difícil. Eu vou explicar. Mais para baixo tem isso também. Mas deixa eu falar então, já que o Tomás tocou no assunto. Parecem corroborar, tá? Ó, dividir aqui meu verbinho que a análise de Nicola está correta. Outro verbo aqui, não tem? Ó. Essa oração tá completa? Tá completa, gente? Tá faltando o complemento do verbo, né? Quem corrobora, corrobora com alguma coisa, não é isso? Tá faltando. Então, essa oração a gente chama de oração principal, e essa aqui, que tem o complemento desse verbo, a gente chama de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Inspirou? Por que que é, ó, calma. Por que que ela é objetiva direta? Porque, gente, não é difícil. Vem comigo. Essa oração toda, que a análise de Nichols está correta, não é o complemento desse verbo aqui?
Isso, por isso que ela é objetiva direta. Só por isso. Viu, Elizabeth? Eu que tô lembrando você que você tá rindo. Tá? Vamos matar esse coelho logo? Porque ninguém merece. Porque, na verdade, vocês ficam com medo de nome grande. Mas quer ver como é que é fácil? E é besteira? O que é oração? Vai lá, vocês. Responda aí. Oração é a mesma coisa que verbo. Subordinada. Que não tem tudo na mesma oração. Então, ela é Dependente. dependente. Subordinada porque significa que ela é dependente. Já cortou metade do nome do negócio que vocês achavam que não dava para entrar. Ponto. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque ela depende. Substantiva. Quer ver como é que vocês sabem o que significa isso? Substantiva significa que ela tem função sintática. Só por isso, gente. Só por isso. Porque, olha só, eu falei assim, para estudar a oração, que te dá a função sintática. Vamos lá. Sujeito é a função sintática? Sim ou não? Sim. Objeto direto é a função sintática? Sim. Objeto indireto é a função sintática? Sim. Mas tem que saber. Predicativo é a função sintática? Sim. Então, tudo que você conhece de função sintática vai estar nesse nomezinho substantivo. É por isso. E aí, depois, você classifica a função sintática. No exercício que a gente falou corroborar, a gente achou objeto direto, não foi isso? Então, a gente vai botar o nome da função sintática que a gente achou. Naquela de cima lá, objetiva direta. Ah, e quando a gente achar sujeito? Ela é subjetiva. Quando a gente achar objeto indireto? Objetiva indireta. Quando a gente achar complemento nominal? Completiva nominal. Ressalto. Tem como você passar por sintaxe de qualquer jeito para chegar em oração? Não tem, porque você tem que saber disso. Uma coisa leva a outra. O que eu quero explicar aqui é que não se assustem com o nome, porque vocês já sabem, muito ou pouco, mas vocês têm que confiar que vocês já sabem. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Meu Deus, que não é esse o nome do meu filho? Calma. Oração. Aí vocês têm que também parar para respirar, gente. Vem. Oração. Tá, professor, porque tem verbo. Subordinada. Eu vou falar igual a Elizabeth, porque tá faltando alguma coisa. Tá lindo isso. Porque tá lindo, já aprendeu. Substantiva, porque é a função sintática. Ah, se eu não sei função sintática, aí é uma outra história. Mas é só isso. Tudo bem? Elizabeth, eu vou usar para sempre isso. Tá faltando alguma coisa. E tá tudo certo, não deixa de ser. Próxima. Assinale a opção em que oração adjetiva sublinhar. Gente, eu tava fazendo esse material aqui e a FGV cobra muito esse tipo de questão, tá? Então, vamos conversar antes de nós entendermos. Tem uma situação chamada vocabulário, tá? E como é que a gente aprende vocabulário? Lendo. A FGV adora cobrar orações adjetivas, tá? Beleza. Professor, o que é uma oração adjetiva? Ó, olha como é que vocês sabem. Oração porque tem verbo. Verbo. Ótimo. Adjetiva porque tem Pronome relativo. relativo. Qual o pronome relativo, professor? A gente já viu um hoje, ó. O que? É um pronome relativo. O qual é pronome relativo.
O onde é pronome relativo. O cujo é pronome relativo. O cuja é pronome relativo. Ó. Mas vamos de base? Vamos. Olha sempre esse camarada aqui, né? Então, quando eu falo oração, porque tem verbo. Adjetiva, meus amores, porque ele vai ser iniciado com pronome relativo. Sempre o quê? Esquece esse negócio de sempre, né? Mas a base é o quê, né? Então, olha só, ele está dizendo que assinale a opção em que a oração adjetiva sublinhada foi adequadamente substituída por um adjetivo de mesmo significado. Eu acho essa questão perigosa, porque essa questão envolve vocabulário e, de certa forma, ali dentro dela, uma interpretação. Então, ele quer saber se essa oração adjetiva pode ser substituída por esse adjetivo. Professor, por que essa oração A sublinhada de vermelho é adjetiva? Bom, será que tem o quê? Tem. Será que ele é um pronome relativo? Ué, vamos tentar substituir. Olha só. Não se pode falar mal senão das pessoas. Pessoas, feminino plural. Vamos ver aqui, ó. As quais. Não casou? Casou, né? Porque esse aqui está fazendo referência a pessoas, as quais. Se casou é pronome relativo. Aí ele quer saber o seguinte: essa oração adjetiva, você entende que é oração porque tem verbo, tá? Tem verbo nela aqui, tá vendo? Tem verbo. Tem verbo. É uma oração. Adjetiva porque tem pronome relativo. Todas. A gente pode substituir por um adjetivo só. Meus amigos, minhas amigas, meus alunos, minhas alunas. Aqui mora o perigo porque é uma questão de interpretação também. E cuidado com o que vocês vão interpretar. Muito cuidado. Vamos por parte. Não se pode falar mal, senão das pessoas que não se conhecem bem. Eu posso pegar não se conhece bem e substituir por desconhecidas? É a mesma coisa. Uma pessoa que eu não conheço bem é uma pessoa Não, desconhecida? Não. não. Eu não conheço bem. Conheço. Meus vizinhos. Eu não conheço bem, mas não são desconhecidos. Então não é A. Então você vê que assim, aqui também vai uma questão muito de interpretação aí do negócio. A felicidade, e a FGV adora essa questão aqui, esse tipo de questão. Eu, para fazer material, eu só achava questão desse tipo aqui. Mas eu falei, não vou ficar levando 90 questões dessa não, eu preciso falar para eles o que vai cair para eles estudarem também sozinhos depois. A felicidade é uma flor que não é preciso colher, inútil. Gente, tem nada a ver, né? Se é inútil, é uma coisa. Deixa a flor lá quieta no canto dela, não tem nada a ver, não. Ser inútil. O homem livre. Não, o homem livre é o que tem medo. É a mesma coisa, o homem livre é o temeroso. Ah, gostei. Mas eu tô fazendo FGV, eu já vou marcar? Não, que eu não sou besta. Eu faço assim, pô, maneiro. Maneiro. Legal. Mano, Bem carioca, né? Agora, maneiro. Aí, letra D. Eu cismo de fazer a live aula de casaco, depois eu me arrependo. Bora, mas é pra febre ir embora. É preciso que você faça aquela coisa que acha que não pode fazer. Quê? Que não pode fazer impossível. Não, que não pode fazer por impossível. não poder fazer não quer dizer que é impossível. Eu acho que eu não posso jogar futebol, porque eu sou ruim. Mas é Isso. impossível? Não, quem quiser Eu não jogar comigo. estudo o tanto de tempo que a minha amiga A Stephanie Stephanie. queria, mas é impossível passar É no concurso? impossível? Não. Não, É só viver. Mas quem quer viver? Eu não quero. Eu quero estudar. É mentira. Ah, é exatamente isso. Vai por esse lado. Então não tem nada a ver. Letra E. Não há nenhum problema clínico. Eu estou indo para cá por causa do monitor. Não há nenhum problema clínico que não possa ser resolvido. Gente, aqui não tem nada a ver, gente. Irrecuperável. Aí você fala, eu vou na E. Não, aí é um peteleco. Gente, vamos de E, né? É a mais maneira. Vamos pegar a gíria carioca? É a mais maneira. Eu vou na letra C.
Então, muito cuidado com esse tipo de questão, tá? Porque isso aqui, se cair alguma questão, é por conta disso. Mas o que eu quero que vocês levem dessa questão, para além dessa questão da interpretação, e de faz uma frase louca, gente, na tua cabeça. Tipo, é impossível. O que eu não posso fazer é o Tomás pega a onda. Eu posso pegar também. E qual o problema? É impossível? Não é impossível. Tá Pode vendo aí? sim. Ai, Tomás, eu tenho medo de negócio de onda, não voltar mais, sai fora. Eu não. Deixa o mar lá. Tá maluco? Oxi. Eu fui a Nazaré, aqui em Portugal, nas ondas gigantes. Nossa senhora, tá maluco. Gente, no Tu pulo é de pra bug. doido. Não, no pulo de bug. Nada que eu atente contra a minha vida. Porque vai que naquele dia tá passando alguma coisa, fala lá, ó. Ninguém mandou aí. Sei lá, eu prefiro não. É sério, gente, é sério. Quando eu foi aniversário de casamento, meu marido falou assim: bora lá vamos no parque de diversão. Aí eu fui no parque de diversão, vamos andar naquela montanha-russa de 90 graus. Eu falei, pô, aí tu quer me matar. Mas não morre, segura. Eu falei, gente, bike tá passando ali na hora. Ela, nomeada, assim, e falar lá, ó, vamos pegar aquele ali. Gente, Esse é o verdadeiro homem livre, né? eu fico, gente, gente, não tem como. Sabe outra coisa que eu tenho medo também? Que um dia eu quero muito viajar para Tailândia. Quem sabe? Vamos jogar pro universo. Aí você me vem e fala assim, tem que experienciar tudo, tem que comer escorpião, barato. Gente, Deus me livre. tô brincando com a vida. Vai que aquele escorpião ali, aquele tava passando mal, e aí pegaram aquele, e eu como que tava passando mal e acabo passando mal. Gente, morro. Não tem como não, gente. Não gosto dessas coisas, não. Gosto de jogar vôlei. E olha lá. Porque tem uma rede, cada um no seu canto, e mesmo assim se machuca. Tô fora. Número 4. Depois dessa história. Assinale a opção que apresenta a frase em que a oração subordinada, sublinhada, está corretamente classificada. Aqui é um tipo de questão que você tem que gravar as conjunções, tá? A cara da Elizabeth. Se você grava a conjunção, você já gabaritou 80% no sentido de que Qual a resposta, Thomas? cai. Não, oração subordinada. Oh, o Thomas sabe tudo disso aí. Você sabe também, oração porque tem verbo. Subordinada porque tá faltando alguma coisa, porque depende. Pronto. Só que aqui ela vai misturar os tipos de orações, né? Então ele fala o seguinte: a traição é uma arte e deve ser cometida como um crime perfeito. Eita, não foi eu, gente, que falou isso, não. Foi a FGV. Para que o parceiro jamais saiba. Aí ele está dizendo que essa oração de vermelhinho é uma subordinada adverbial concessiva. Tá errado. Vamos lá. Dica aqui. Dica aqui. Para que, gente, mas olha só, aqui é uma dica. É sempre assim, para com isso, gente. Para, por favor. Para que, na sua maioria, tem sentido de Verdade. finalidade. Boa, Ju. Finalidade. Tá bom? Viu um para quê? Já liga no finalidade. Se é finalidade, mas olha só, essa questão de ser finalidade concessiva, ela está dentro das orações subordinadas adverbiais, tá? Então Uhum. tem que estudar as conjunções adverbiais. Beleza? Uhum. Então, beleza. Eu sei que para quê sempre tem uma ideia de finalidade. Tô vendo que ele mandou um concessivo aqui, gente. Não. Concessiva, você pode lembrar de uma preposição embora, tá? Só para a gente ter uma noção de preposição, de conjunção, desculpa. Concessiva embora. Ali é para que a finalidade não é. Letra B. Quanto mais proeminentes são as leis e a ordem, mais ladrões e assaltantes haverá. Ela é conformativa. Vamos pensar na conformativa? Conformativa, o próprio nome já diz, ó. Vamos pegar uma conjunção para a gente ter noção? Conforme.
Gente, olha só. Nesse caso aqui, olha só. Quanto mais proeminentes são as leis e a ordem, mais... Então tá vendo que vai fazendo assim, né? Boa, Ju! Proporcionalidade. Tava tentando lembrar do nome, porque não tem nada a ver com conformativo esse Não aqui. tem. Mas essa questão, ela não é difícil se você já gravou. Fica muito mais simples, tá? Aqui é mais de proporcionalidade. Letra... Gente, aí o que que acontece? A letra C, ele me manda uma parada que nem os gramáticos aceitam. Oração subordinada adverbial modal. Existe uma discussão entre os gramáticos em se aceitar uma subordinada adverbial modal ou não. Modal, que vocês já ficam fazendo a cara de assustado, vem de uma palavra muito conhecida. Modal vem de modo. É como se eu tivesse um adjunto adverbial de modo, por exemplo. Só que nessa questão de ser modal, nem todos os gramáticos aceitam. Então, gente, essa aqui mete o pé. Nem vale, nem vale. E a letra D, então, vai ser a nossa, né? A acusação é apenas um infortúnio enquanto não verificada pela prova. Subordinada adverbial temporal. Ó, o enquanto dá ideia de tempo. Alternativa D. Ponto. Uhum. Número 5. Essa aqui é mais uma questãozinha de que gravou conjunção, acertou. 2023 até. Observe o seguinte trecho. A compra desses livros, mesmo que estejamos num país sem inflação exagerada, nos ensina a valorizar nosso dinheiro, só o emprego e necessidades reais. A locução sublinhada poderia ser substituída sem prejuízo de sentido por visto que, Ainda que? além do que, desde que, ainda que ou mais do que. Para quem tem muita dificuldade em estudar conjunção, eu dou uma outra dica, que é sempre que você encontrar questões que tenham conjunções assim, tá bom, gente? A gente vai escrever para entrar na cachola, porque eu sempre falo que conjunção você tem que gravar. Então aqui você vai escrever de todos os jeitos. Você escreve para tentar lembrar o que cada conjunção aqui significa. Então, por exemplo, mesmo que, quando a gente está falando, por exemplo, de mesmo que, a gente tem aqui a primeira, visto que. Visto que dá a ideia de quê, gente? Quem já tem essa conjunção gravada? Visto que dá uma ideia de causa. Além do que, dá uma ideia de... Aqui a gente pode dar uma ideia de inclusão, mas ela não necessariamente entra nas questões lá. Que? Não ouvi, desculpa. É tipo uma soma, uma coisa É a isso, é mais. mais uma... Exatamente. Ela não entra especificamente numa nomenclatura lá, mas ela traz essa ideia, né? Por exemplo. Desde que, dá uma ideia de... Condicional. Desde que. Por exemplo, aí você tenta inventar uma frase. Você vai jogar bola desde que arrume o seu quarto. Uhum. Uma condição, né? Uma condição. Bom, ainda que é uma ideia de... Quem sabe? Ó, Embora... Concessão, né? Concessiva. concessiva. Que tem a ideia de ir embora. Entendeu? E mais do que aqui, eu pensei nesse mais do que como se fosse uma comparação, né? Por exemplo, ele é mais inteligente do que o irmão, mais do que, né?
Então, aqui, a gente botaria o embora. Uhum. Ainda aqui. Certo? Pô, beleza, todo mundo foi nessa aqui. João. Ju, foi? Boa, Ju. Lu, foi todo mundo. Valeu, Ju. Boa. Então, gente, é assim, por favor, por favor. Eu sei que é uma aula de revisão de questões para que a gente possa pegar várias dicas, mas anota aí. Vai lá olhar essas conjunções. Vai valer muito a pena. Outra questão de interpretação para você substituir. Em todas as frases abaixo, há orações adjetivas sublinhadas. Oração porque tem verbo, adjetiva porque é pronome relativo. A frase em que foi proposto um adjetivo adequado para a substituição de uma dessas orações é... Quem é da área da saúde acerta. Essa tá errada. Quem é da área da saúde acerta. Tá rindo, Lu? Você acertou já? Acha que não. Mas você não sabe. Professor, eu fiquei na dúvida. Na D. letra E? Não, É. na letra E e em qual mais? E D. Ó, o que você vai tentar fazer? V parece realmente Ver bem a palavra uma gripe que vai que passar. está se substituindo e ver se casa na frase, se de fato ali dá Uhum. para... Ih, parece mais a E, hein? Qual que é a melhor? Se você está em dúvida, qual que é a mais legal? Vamos botar lá a gíria carioca. Qual que é a mais maneira? Enfermidade que ataca o fígado. Qual que é a mais maneira? Eu fui de E. E se vocês querem na pegadinha? Ixi. Uma doença que se prolonga... Ah, Juliana. Aí fala, eu não vou fazer mais essa prova, não. Olha só. Uma doença que se prolonga indefinidamente. Definitivamente. Hereditária. Gente, Não, nada pelo a ver. amor de Deus. Arranca isso. Hereditário. Gente, se você tiver dúvida nessa questão de substituição, pergunta aqui, tá? Porque acho que tá indo. Hereditária não é a mesma coisa. Um mal que não mostra nenhuma gravidade, ele é um mal inocente? Gente, não ter gravidade significa ser inocente. Não tem nada a ver. Arranca também. Um vírus que pode ser transmitido a outros é um vírus Não. crônico? Não. Não, gente. Nada a ver. Nada a ver. Agora que vem. Uma gripe que vai passar logo, ela é superficial? Uma Não. enfermidade que ataca o fígado Não. é hepática? Eu já É. ia ler nessa. empática. Eu fui nessa também. Gente, olha só, vamos lá. Essa gripe vai passar logo. Essa gripe é superficial. Não é a mesma coisa. Pode ser Justamente. fraca, né? Ela não é tão forte, né? Mas superficial. É. Aí, por mais que você tenha ficado com dúvida na E. Então, quando a gente tá falando do fígado, tem a ver com hepático, né? Então, assim, Isso. por mais que você tenha, vai na que você tem mais certeza, pelo amor de Cristo. Tá? Porque ela Mas bota essa umas questão... palavrinhas safadas também, né? É o quê? Ela bota umas palavrinhas também safadas, assim, que você tem que pensar um pouquinho, porque senão se você ler rápido, você vai... Menina, eu acho que tem uma aqui, tá lá pra baixo, que ela vai ser bem assim, vocês vão ficar assim, ah, mas é isso, mas é aquilo. Eu já até sei qual que é. Porque é isso, ela vai brincar com isso na tua prova. Mas aí você vai assim, fiquei em dúvida em duas, cara, o mundo tá acabando. Aí Deus apareceu na tua frente. Aí ele falou, escolhe A ou B, que é que tu tá em dúvida. Qual que você tem mais certeza? Qual que você vai entrar a porta? A que tem mais certeza, gente. Gente, se Deus aparecer, eu entro na que eu tenho mais certeza. Tô nem aí. É interpretação de fato mesmo, né? Não é? Eu vou dar mole? Não, sai fora. Deixa que os outros errem. Número 7. O ex-presidente... Menino, vamos lá para essa questão aqui. Eu sabia que ela ia chegar. Eu devia ter deixado ela para o início, mas não podia porque essa aqui tem um outro porém. Vamos lá, gente. Isso aqui eu vou pedir atenção a todos.
Um ex-presidente americano, Thomas Jefferson, declarou que fundamental é aplicar a lei a homens de todas as condições. Bora lá. O segmento sublinhado, ele traz um verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Muito grosseiramente, são aqueles verbos que terminam em a, i. Tudo bem? Então, ele está falando que tem um verbo aqui no infinitivo. Esse aqui. Beleza. E por isso, a oração em que esse segmento está inserido denomina-se uma oração reduzida do infinitivo. Tá, professor, não entendi. Bom, o que é uma oração? Aqui a gente vai precisar ter um tempinho. O que é uma oração reduzida? É uma oração que vai aparecer na forma nominal. Então, aparece nas formas nominais. Professor, o que são formas nominais do verbo? O infinitivo. Quer ver outra? O particípio. E o gerúndio. Então, sempre que você vir verbos no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, isso significa que esse verbo está numa forma nominal. Não lembro. Eu te ajudo. Infinitivo, R, igual esse que está aqui, né? Aplicar. Tá bom? Particípio, ado, ido. Tá? Então, sei lá, cantado. Tá? Por exemplo, cantado. Cometido. Final ido, né? Particípio. E o gerúndio, NDO. Comendo, bebendo, dançando, tá? Então, sempre que você encontrar esses verbos no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, significa dizer que eles estão na forma nominal do verbo. E quer dizer também que eles estão reduzidos. Por que eu falo que esse verbo está reduzido? Porque ele não está conjugado. Porque pensa comigo, quando a gente conjuga eu, tu, ele, nós, vós, eles, se a gente for pensar no verbo aplicar, ele não está conjugado em eu, tu, ele, nós, vós, eles, concorda? Ele não está conjugado. Ele está na forma nominal. Então, quando a gente fala que um verbo está na forma nominal, é numa forma que não está conjugada. Mesma coisa, eu aplico, está conjugado. Não está na forma nominal. Agora eu falo aplicar, não está conjugado. Tá? Então, isso é dizer que uma oração está reduzida, ela não está conjugada. Ótimo. E ele fala aqui que ela é reduzida do infinitivo. Claro, professor, porque aqui está no infinitivo, terminou com R. Só que o que ele quer aqui é que você desenvolva essa oração reduzida, tá? Para eu desenvolver uma oração reduzida, eu preciso pegar essa oração e transformar numa oração em que esse verbo, na forma nominal, esteja conjugado. Porque, vamos lá, conjugado, desenvolvida, reduzida, não está conjugado. Conjugado, desenvolvida, não está conjugado, reduzida. Então, o que ele quer? Ele quer que você desenvolva, ele quer que você pegue esse verbo e conjugue esse verbo. É só isso? Não. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que você tem que conjugar o verbo, pensar na conjugação do verbo. Ótimo. O que tem que aparecer também? Tem que aparecer a conjunção. Então, para você retirar um verbo da forma nominal e desenvolver esse verbo,
você tem que conjugar um verbo e tem que aparecer a conjunção. Integrante, adverbial. Integrante é o isso, isto, né? Que a gente viu. Integrante ou adverbial, por exemplo. Tá? Pronome relativo. E outra coisa. Além disso, você precisa fazer o quê? Colocar no mesmo tempo, essa aqui demora um pouquinho, mas não é difícil não. No mesmo tempo verbal da oração anterior. Agora depois dito isso, eu vou explicar agora tudo isso que eu escrevi. Vamos lá. Fundamental é aplicar a lei. Então, olha só. O ex-presidente americano Thomas Jefferson declarou. Então, achei um verbo aqui, né? Declarou, é aplicar a lei, tá. Então, eu tenho dois verbos, né? Declarou aqui, e aqui é o verbo ser, e depois eu tenho esse verbo nominal. Então, o que a gente precisa fazer para desenvolver uma oração? A gente tem que conjugar. A segunda coisa, tem que ter o quê? Uma conjunção. Tem que ter o quê? Ou alguma conjunção adverbial. Eu posso marcar a alternativa C? Não. Por que eu não posso? Não. Porque a alternativa C, ela continua na sua forma nominal. Uhum. Ó, o verbo está no infinitivo, e eu não posso ter verbo no infinitivo, nem no particípio, nem de longe. E outra, na alternativa C, a gente não tem a presença de uma conjunção. Não tem conjunção. Então não pode ser a C. Letra D, pode ser a D? Cara, quando eu falo assim, a aplicação da lei, aplicação é verbo? Não. Tem que ter verbo, gente. Para ser oração tem que ter verbo. Não tem verbo. Uhum. Além de não ter verbo, o que ele tem ali é um substantivo, além de não ter verbo, tem conjunção? Não tem. Então aqui, não tem verbo, nem conjunção. Tem nada aqui. Então essa aqui, coitada. Aí a gente tem que se aplique, que a lei fosse aplicada, que se aplique. Não, que se aplicasse, ó, que a lei fosse aplicada, que se aplique. Pensa comigo. Todas essas aqui, tô vendo, Ju? Todas essas aqui, elas apresentam conjunção, tá vendo? Ó, que e que. Tá? Então, ó, todas têm verbo ali, a conjunção. Agora, vamos olhar o verbo, ó, da oração anterior. Essa aqui é uma oração, eu vou olhar o verbo dessa oração aqui. Se esse verbo está no passado, aqui tem que estar no passado. Uhum. Se esse verbo estiver no presente, quando você conjugar o verbo, aqui tem que estar no presente. Se esse verbo estiver no futuro, quando você conjugar, o outro verbo também vai ter que estar no futuro. Aí agora fica mais fácil, né? Porque aí você vai observar, por exemplo, o que você vai fazer. Então, olha só. Que se aplicasse. Então, a gente tem a conjunção e a gente tem ali que se aplicasse. Será que isso está no passado? Será que está no presente? Isso aqui está o quê? Passado, presente ou o quê? Ai, meu Deus. Peraí. E o povo esqueceu de verbo, hein? Hum. Vamos ver. O que vocês estão botando? Passado, né? Passado subjuntivo. Uhum. É, só sei que é objetivo, mas o resto eu não lembro, não. Que se aplicasse. Por exemplo, ele está falando assim, o ex-presidente americano Thomas Jefferson declarou
que fundamental é aplicar a lei. A base de uma questão dessa, depois que você entende isso aqui, é entender se esse verbo está no presente, passado ou futuro. É essa a pergunta que eu estou fazendo a vocês. O verbo Uhum. está no presente, passado ou futuro? No presente, não? Não, declarou o passado. E aí, mais alguém? É bom essas passar. dúvidas. Falar em aplicar agora. Mas a Aplicar gente, depois disso, a gente tem que botar esse mesmo verbo no mesmo tempo verbal que esse aqui. Só que ontem ele declarou. Sim, não, o declarou é ontem, eu estou pensando em aplicar, por isso que eu estou pedindo. Mas declarou tá passado mesmo. Então, qual alternativa se enquadra na questão do passado? Então, olha só, o ex-presidente americano Thomas Jefferson declarou que fundamental é que se aplique. Se aplique a lei. Todo mundo Declarou. foi? Que se aplique a lei. Todo mundo foi nessa, gente? Sério, essa questão eu demorei mais um pouquinho porque ela não precisa ter pressa, ela tem que ser entendida. Comentem no chat aí se alguém for com dúvida. Declarou. É porque as outras estão no subjuntivo, né? Tipo, a A está no subjuntivo, né? E declarou. Quando a gente usa o que, a ideia mesmo é do subjuntivo, né? Que eu lute, que você faça, né? O que já traz essa ideia mesmo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: sempre que vocês tiverem que desenvolver uma oração, vocês coloquem a conjunção e vejam o verbo da oração anterior para fazer a organização correta, entendeu? Porque senão ela vai tentar te enganar. Sempre dá uma olhadinha no verbo da oração anterior para fazer a frase como um todo. Certo? Tá. Tem outra questão dessa aqui para a gente treinar. Tá, é a E mesmo. Tu acertou? Não, eu viajei aqui, eu tô perguntando se é a E mesmo. Acontece também. Olha só, eu vou deixar um tempinho para vocês porem em prática o que a gente falou. Vai lá. Desenvolver. Nananana. Let's. Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime para isolar a área e preservar as provas. Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações desenvolvidas, a forma que se adequa será, ou adequada será. Então, vamos lá. Eu tenho que ter verbo conjugado. Eu achei que fosse a nona questão. É a oitava, né? Eu preciso ter conjunção e eu preciso ter mesmo tempo verbal da oração anterior. Não pode ser a B. Todo mundo concorda? A 8 eu fui de E. Né? Porque não tem conjunção. Gente, a B não tem conjunção. E não tem verbo. Não está conjugado. Para o isolamento. Isso aqui é um substantivo. Né? Isso. É um substantivo. A 9 eu fui de B e a 8 eu fui de E. Mas entendeu por que não pode ser? Então, arranca ela. Vamos ver se a gente pode tirar uma outra. Olha só. Olha só, tem outra aqui que não tem conjunção. Para isolarem. Tem conjunção que? Alguma... Tem? Não. E outra coisa, isso aqui a gente também chama de infinitivo pessoal, tá, gente? Esse verbo aqui. Mas eu não sei o que é infinitivo pessoal. Tudo bem, mas não tem conjunção.
A gente sabe que a base para você desenvolver uma oração é ter a conjunção. Não tem conjunção essa aqui. Aí me sobram para que isolem a área e preservem as provas, para que isolassem a área, E para que preservasse isolassem a área e preservassem as provas, para que isolem a área e para a preservação. Gente, Eu acho que é a. preservação é verbo? Não. Não. Porque aquele também tá vendo aqui, ó? Preservar, né? Ó, preservar, né? Sim. Aí só sobra, gente, a letra A e a letra D. Aí eu falei para vocês o quê? Deem uma olhada no verbo da oração principal, né, da anterior. Os policiais são. O são, gente, ele tá o quê quando a gente tá falando são? Ele está no presente. Não é isso? Uhum. Então a gente tem que pensar também no presente. Então, para que isolem ou para que isolassem? Isolem. Para que Isolassem isolem. é. Letra A. Ih, Todo mundo entendeu? Questão de oração reduzida é assim mesmo. Verbo conjugado, boa Ju. Conjunção, boa João. Tem que ter. Eu acho que às vezes, galera, o que a gente pode pensar um pouquinho é olhar o tempo verbal. Então vamos ter cuidado com o sim. tempo verbal. Ela pode Esse pegar. para que isolassem seria no caso futuro, né? Para que isolassem, lá na Isso. frente, né? Aham. Subjuntivo, Sim, futuro do sim. subjuntivo, mas. Certo. E cuidado, tem que ter verbo. Aqui ele enganou porque ele bota isso aqui, ó, mas isso aqui também, ó. Ah, tudo bem, isso aqui é um Grande aqui, olhar o verbo. olhar Tem verbo, dois gente. verbos, né? É, exato. Porque tem para isolar e para preservar. Isso. E aí, a gente também, às vezes, galera, pode ter o inverso, tá? Pode acontecer. Nesse caso, a gente está fazendo o quê? Uma desenvolvida, que não é conjugada, não tem ali, não é conjugada, não tem conjunção, tá? E a gente está fazendo o quê? Desenvolvendo, conjugando e botando conjunção. Às vezes pode vir o inverso. Ela é desenvolvida e ela quer que você reduza. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar a conjunção e você vai tirar o verbo conjugado. Uhum. Você faz o inverso. Número 9. Sim, teremos uma Copa do Mundo para exorcizar. Ah, gente, vou deixar mais essa com vocês, que eu não sabia que eu tinha 3 dessas. Vai lá. Sim, teremos uma Copa do Mundo para exorcizar o gol. A forma desenvolvida. Deixar em um minutinho. Bora! Eu tô muito feliz com vocês. Eu mandei aqui, ó, ninguém me dá valor, tá? Mas eu mandei um coração, 2 corações. Uma festa, tá? Porque, assim, pelo que eu já recebi de resposta, vocês acertaram, galera. É só uma questão apenas. É só uma para dar aquele, né? Aí a outra fica mais fácil. B. Todo mundo foi de B? Porque tem que ser B, gente. Ó. Não pode. Gente, eu fiquei arrepiado, sério, que não dá para ver aqui. Mas olha só, eu fico muito feliz, gente, porque assim, quando a gente fala de oração reduzida, às vezes os alunos têm um. Mas eu fico muito, 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 muito. É isso, João, tá vendo? Você estudou e dando certo já. Para o exorcismo, letra D, pode ser? Gente, claro que não. Tem verbo Não. ali? Cruz credo. Para a exorcização, tem verbo ali, gente, na letra E? Para a exorcização. Tira isso daí. Não. Aí você tem para exorcizar. Vamos olhar o verbo que está lá na oração principal? Teremos. Teremos está no. Aí que todo mundo peida, ó. Todo mundo. Futuro. Teremos está no. Futuro. Tá no futuro, nós teremos. Muito bem. Aí você vai olhar. Para que nós exorcizássemos. Isso aqui está no futuro?
Não, Não, né, gente? não. Para exorcizarmos. Tá, cadê a Não. conjunção aqui? Não tem a Tem conjunção. conjunção. Boa, time. Boa, time. Boa. Professor, só uma dúvida aí. O senhor colocou o gabarito da aula 2 com... Ainda não fez? Não, ainda não. Eu ia botar hoje, mas hoje eu quis ficar meu dia só olhando pro teto, tomando remédio. Tem direito. Não, Só trabalho. imagina, mas eu vou mandar, não esqueci não. E tenho que dizer, o João falou assim, professor, você deu mole numa questão, e realmente eu dei mole, mas eu vou botar o gabarito retificado pelo Thomas. O Thomas me avisou de uma coisa que eu dei mole numa questão na semana passada, mas aí eu coloco lá para vocês, tá? O gabarito Ok. certinho. Então, o Thomas, ele é tão inteligente que aí, ó, ele viu que eu dei mole e Imagina. deu... Ô, Tom, mas você passou na PB Saúde também, fez não, fez? Hoje é da PB. Não Eu não entendi. fiz PB, não. Ah, Quem fez beleza. foi a Do Steph que Ceará. passou. Eu não sei, rapaz. Já deixo parabéns a ela já. Aí é desenrolada demais. Se garante aí. Mas eu tô feliz, assim, mas eu vou mandar ainda o material lá com o gabarito certinho, tá? Mas eu só não mandei hoje porque hoje não dava, gente, sério. Eu tô aqui porque eu tô feliz. Bora então para a última do dia. A oração adversativa abaixo, sublinhada, que estabelece entre os segmentos indicados uma relação real de oposição. Primeira coisa que ela está falando é real de oposição. Quando a gente está Essa falando de daí, oração viu? adversativa, a gente está falando de oração... Ai, que letra foi? Coordenada. Ele quer saber, então, qual que tem uma ideia mesmo de oposição. Letra A. Sejam numerosas as tuas relações, mas os teus conselheiros, 1 entre 1000. Aí é letra E, né? Então, aí, Aí tem... Pô, é letra E. não é sábio Pois quem é. sabe muitas coisas, mas quem sabe coisas úteis. A beleza é uma letra que vence à vista, mas a sabedoria tem um vencimento a prazo. Aqui, muita gente marcou C, tá, gente, nessa questão, porque falou que vista é uma posição a prazo. Não é isso, tá? Cuidado. Muitos recebem conselhos, mas só os sábios aproveitam. Também não é. Os sábios Professor, creem, mas os tolos creem. Pode falar. É letra na letra C aí, o mais aí, ele pode ser trocado pelo o I aditivo, não pode? E. A beleza é uma letra que vence à vista. Não, só esse mesmo, João. Ou porém, entretanto. Só isso. Porque se você faz isso, você troca a ideia também, né? Você vai dar uma ideia de Pois é. não. A Entendeu? frase podia ser um aditivo, se trocasse o mais pelo I. Isso. Você pode botar assim, Se você tem cuidado quando você encontrar mais também. O mais também é ideia de Uhum. adição. Porque De senão a gente adição. acha que tudo que é o mais é no sentido de adversidade, mas o mais também é uma ideia de adição. Tá? É bom ver o contexto da É bom oração. ver o contexto, sempre. É bom ver o contexto. E, gente, para a gente deixar aqui no nosso tome nota, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de oração coordenada, só para a gente fechar, para deixar tudo bonitinho, oração coordenada. A gente tem que lembrar da divisão dele, da divisão das orações. Então, eu tenho uma oração aqui, outra oração aqui, né? Quando eu tenho isso, eu tenho uma oração coordenada. Quando eu falo de coordenada, eu tenho duas. A sindética e aqui a 2 eu tenho uma oração. Eu posso ter, né? Posso ter coordenada sindética.
tá? E a oração sindética tem 5 classificações. Então, a gente tem que estudar essas 5, que são aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Então, aqui, aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa. Então, a gente sempre, se a gente quer fazer, quando a gente encontra ali 2 orações base, se a gente está trabalhando com coordenada, ou seja, coordenada é aquela que está toda completinha, ela é trabalhada dessa forma, coordenada assindética. Assindética significa o quê? Assindética sem conjunção. Sem conjunção. Quando eu falo sindética, sindética é com conjunção. E aí você vai classificar essa conjunção dela. Então você fala oração coordenada sindética aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Você vai dar uma olhadinha nela. Agora, quando a gente está falando de subordinada, a gente não vai falar de coordenada, né? Então a gente está falando de oração subordinada, a gente fala oração, por exemplo, subordinada. Aí a gente vai ter, ó, oração 1, oração 2. Geralmente, a gente tem uma que a gente chama de oração principal. Tá? Principal. E essa segunda, ela pode aí ter classificação de oração subordinada, porque depende, né, que a gente viu. Aí ela tem as suas classificações. Ela pode ser subordinada substantiva, ela pode ser adjetiva Adverbial. ou adverbial. E aí, gente, cabe a gente entender a substantiva, tem que entender a função sintática, que eu já falei no início da aula. A adjetiva tem pronome relativo e estudar as conjunções das adverbiais. Tá? Eu vou ver se eu mando no grupo lá essa listinha aqui para vocês terem e guardar. O que eu quero mostrar com isso aqui é assim, você não pode, lá na hora da prova, ou numa classificação de oração, é oração principal com oração coordenada sindética. Não, você está misturando. Entendeu? Classificação. Aí você vai falar, mas sempre é assim. Gente, o básico é isso que eu estou falando. Existe o que a gente chama período misto. O que é o período misto? Aí mistura tudo. Uhum. Aí sim, mas a base que a gente precisa, porque tem que ter o básico, se você está trabalhando com coordenada sindética, cuidado para não confundir, é oração subordinada. Não, você está trabalhando com coordenada assindética, com coordenada sindética. Oração principal vai andar com a oração subordinada. Oração principal não vai andar diretamente com essa aqui, não vai andar com essa aqui, entendeu? Isso eu quero dizer. Repito, nunca vai existir? Vai no período misto, que aí eu misturo tudo. Mas não, esse é o processo, não é esse agora. Tem que entender esse aqui primeiro, tá? Estudou oração subordinada? Substantiva, função sintática. Adjetiva, pronome relativo, que a gente viu aqui, o que, o qual, as quais. E a adverbial, meus amigos, é aquele monte de conjunção que não tem o que fazer, tem que gravar. Tá? E encerramos. Muito bom, gente. Muito bom. Gui, Pode falar. esses mas aqui, né, dos outros itens, são adversativas, mas não com sentido de oposição, é isso? Direta, isso. É que ele quer assim, existe uma oposição dentro de um contexto, mas ele quer que é como se fosse a direta, entendeu? Dentre essas, qual é mais? Uhum. Sabe? Por isso que ele fala, é uma oposição direta, né? Porque se a gente for pensar, as oposições que a gente enxerga naquele exercício são meio que subjetivas, né? De acordo com o contexto para além. Os únicos que a gente observa que a palavra de fato é uma oposição a uma outra palavra, né? Através do prefixo, se eu não me engano, que eu já até esqueci. Acho que é o prefixo, né? Cadê ela? Descrem, crem, pelo prefixo. Pelo prefixo. Isso.
É de fato a letra E, tá bom? Sim? Ok. Gente, muito obrigado. Não esqueçam de me marcar no Instagram. Obrigado a todos vocês. Semana que vem, João. Semana que vem estaremos de volta. Qual que é a aula de semana que vem? Quem é que lembra? Ih, soltaram um negócio aí. Quem é que sabe da aula que vem? Quem é meu secretário? Que eu tô precisando, ou secretária? Ninguém sabe, né? Nem eu, não lembro mais. Eu não... Ô, João, vamos ver, João. Qual é a aula de semana que vem? Eita, e agora? Ninguém sabe. Ninguém vê o Oncologia, grupo, né? Eu vou olhar no grupo sintática, agora. A aula de semana que vem é uma aula de... Tá lá no calendário. Deixa eu ver aqui. é muita coisa, professor. TV Saúde me deixou doido aí, pô. Aí pra Ixi, só olhar o que é isso aí agora. Por que você ficou deu certo doido? pra ti, João? Porque não deu pra mim, né? Fazer o quê? A pessoa fica meio, né? Tem 197, não dá não. É normal. João, Faz mas vem parte da... cá. Você se preparou para a prova e tudo mais? Foi a prova que eu mais estudei, pô. Foi? Pô, eu nunca tinha estudado tanto. Porque assim, eu tenho 3 empregos, né? Aí pra Uhum. estudar, você sabe como é que é, né? É Não, difícil. não é É difícil e aqui difícil, é pra quem ninguém pode falar. eu trabalho em 3, aí é complicado para estudar para quem tem tempo, né? Mas aí devagarinho eu vou chegando, né? Minha melhor nota até agora era para eu ter feito 74, se eu não trocasse as questões, fui inventado em trocar lá no gabarito, lá no cartão resposta. É o mal. João, mas todo mundo tá aqui, tá no mesmo barco, tá? E eu É, acho que eu sempre falo assim, eu não falei abertamente para todo mundo, porque nem todo mundo tá diretamente comigo, como algumas pessoas aqui estão, ou estavam, enfim. O que eu falo é o seguinte: cada um tem a sua vida, cada um precisa adequar, infelizmente, as suas necessidades naquilo que a gente pode adequar. E uma coisa que eu sempre falei, João, e quem está aqui, que é meu aluno, sabe, eu já falei várias vezes. O tempo que você estuda, você tem 3 empregos, João, o tempo que você estuda, se você consegue na tua semana estudar 1 hora, meia hora, mas essa meia hora ou 1 hora é extremamente proveitosa, João, isso para você já é um ganho imenso. É Porque, verdade. porque quando a gente aprende de fato, a gente não esquece. O que a gente vai fazer posteriormente é podar as arestas, é olhar, revisar. Mas quando a gente de fato aprende, a gente consegue. A gente não vai esquecer mais. Então, assim, eu sou muito contra muitos cursos que falam esse lance do faz isso, faz aquilo. A gente tem que se adequar ao que a gente vive, porque senão a gente não dá conta. Ninguém É aqui é verdade. herdeiro, ninguém aqui tem dinheiro sobrando, não. Tudo que vocês fazem é a base do investimento, da luta, do sufoco, é pegando um ônibus, é acordando cedo. A Tarsi, ela tá assim como outros, mas assim, eu fico abismado com o povo que estuda comigo. 5 horas da manhã no Brasil. Isso para mim demonstra esforço. E eu falo, essa hora que você está aqui comigo, à noite, essa hora, João, depois de ter trabalhado, isso tem que contar. Se você aprendeu de conjunção, o que é uma oração, e não vai esquecer mais, pronto, você já ganhou. Só não pense que foi em vão. E lembre-se, você está fazendo o que você pode, João. Você está fazendo É. o que você pode. Todo E mundo assim, aqui no grupo está fazendo o que pode, tá? eu agradecer ao senhor aí, eu já agradeço também, já conversei muito com a Stephanie, parabéns a ela, porque ela falou aí que não é de hoje que estuda, né? A Stephanie tá de parabéns, merecedora demais. Está doido, 3 anos estudando, e a Vitória tá chegando agora, né? E ela é É isso, merecedora. Em nome de é isso. Jesus aí. Parabéns, Stephanie. E outra coisa, eu peço a vocês que a gente acabou fazendo um grupo muito legal, mas que para além do grupo, galera, a gente fale no grupo e ajude um outro, sabe? Joga uma questão lá, pode jogar. O que vocês acham dessa questão aqui? Façam aí, eu vi essa questão, achei interessante. Façam esse lugar um ambiente de troca e que cada um levante o outro, porque também não é fácil. Hoje, É, eu vim para essa aula, eu falei a base de remédio, porque aconteceu de eu ficar, acontece. Mas, cara, é pensar também em vocês. Vocês me trazem esse ânimo também. É uma troca, gente. Então, assim, aqui, por exemplo, são 1 hora da manhã.
tá eu aqui no escritório falando alto e os vizinhos que se lasquem. Quem é doido de bater na minha porta? Eu vou falar, eu tenho meu compromisso com meus alunos, que isso? Então, assim, às vezes a gente não fica feliz, João, pelo que aconteceu, pelo resultado, mas, João, entenda. Se você está fazendo, e você tem que ter essa certeza, tá? Se você está fazendo o que você pode neste momento, você tem que estar muito feliz e agradecido. Fechou? A gente está Verdade, eu fazendo o que a fico gente agradecido. pode. E assim, ele fez, assim, como eu tinha te falado ontem, né? Essa prova, ela estava num nível, assim, absurdo, né? E ela tinha uma coisa a mais que era, não podia zerar. Então, assim, tinha muita gente que fez uma pontuação ótima, 80 pontos para cima, e a galera zerou e tá fora, entendeu? Então, assim, ele ficou muito bem porque ele está dentro dos classificados, né? E a PB, ela é um órgão que ela tá pegando muitos hospitais, então a tendência é que ela, desde a da primeira versão da prova dela, que ela chama mais de 100 cadastros reserva, né? Então, existe ainda a possibilidade dela chamar muita gente. Então, só em você não ter ficado desclassificado foi uma coisa, assim, absurda, né? Absurdo. Teve gente aí, professor, PhD, não sei lá das quantas, que eu já disse para todo mundo que me escuta parar de ter medo de professor, Mas é isso aí, Stephanie, eu concordo. Tá certo. fora. Então, bom. assim, esse tipo de prova serve também para você, como você falou, aparar as arestas. Poxa, eu ainda estou errando nisso aqui, o que é que eu posso fazer para melhorar nisso aqui? Né? É meu português, então eu vou melhorar no português. E aí, assim, a gente tentar. Por que eu falo para todo mundo do Gui? É um investimento que não é acessível a todo mundo? Concordo, não é. Mas é um investimento que vai te dar aquilo que você quer. Né? A gente não faz sacrifício para várias coisas. O cachorro fica doente. Eu mesmo, esses dias, meu cachorro ficou doente, eu pedi o cartão da minha mãe. Né? Então, assim, é um investimento que vai te dar o teu cargo. Entendeu? Então, assim, eu não sei tudo de português, mas a mentoria me fez ter o que eu tenho hoje. Então, foi um sacrifício que valeu a pena, porque eu sabia que eu era ruim em português, eu era muito ruim. Né? E não adiantava assistir curso pago, não tinha curso pago que desse jeito na minha vida. Né? Então, foi isso. Então, eu entendi, com todos os erros que eu passei nas minhas provas, cara, eu preciso de alguém para me ensinar português, porque não está rolando, entendeu? Eu era muito ruim. O Gui postou lá, né, como é que era eu no começo. Meu Vocês viram Deus, que eu postei, a primeira mensagem que a Stephanie me mandou, eu postei lá nos stories, a primeira, em 2023. 2023, né? Socorro, pelo amor de Deus, quase isso. Mas, gente, é isso. Pode falar, João. Vendo que eu também era muito ruim em português, né? Graças a Deus, com o senhor também estou melhorando muito, mas assim, eu acertava no máximo 5, 4 questões em português. Eu acho que eu até conversei com o senhor no final, mas nessa daí, da PB Saúde, eu acertei 9 e era para ser 11, porque eu troquei as questões. Porque senão era para ter acertado 11 questões, de 15, né? E Decam, para quem acerta 9 ou 11, tá bom, né? É difícil. Pô, João. Mas aí tu fez tua parte, João. Agora é pegar na mão de Deus e deixa Deus agir. Fez o que pôde, como o professor falou. O que eu não achei justo nessa prova, eu acho que a Stephanie até concorda aí, porque foram 7 questões anuladas. E as 7 eu só ganhei uma, porque eu acertei as 3. Entendeu? Aí teve gente que fez 60 e pouco pontos, pulou para 74, homem. Tu é doido, é para tirar qualquer um do sério um negócio desse. Mas com errou a questão e ganhou, pô. Aí é bronca, entendeu? Quando não tiver lei para regulamentar, a gente vai sofrer. Beneficiou Mas, muita a gente não pode deixar... Pode falar, Steph. Não, beneficiou muita gente que não estudou, né? Para mim também não mudou nada. As anulações eu já tinha acertado. Então, assim, para quem não acertou, beleza, subiu a pontuação. Mas para quem já tinha acertado, errou, né? Foi muito ruim, realmente. Verdade. Mas é assim mesmo, vida que segue, daqui a 2 anos tem de novo na estação. Agora tem outro, devagarinho. E não precisa, olha só, eu sei que, só para a gente fechar aqui, tem uma coisa que eu acho que a Stephanie, eu já falei com alguns aqui, mas uma coisa que a Stephanie fez muito bem, e vocês precisam ter essa noção. Quando ela falou do português, pô, eu fico feliz mesmo, que é assim, no nosso trabalho tem dado muito certo. Mas eu falo sempre assim, ela percebeu onde era o problema. E a partir do momento em que ela identifica o problema, ela foi solucionar. Não adianta a gente achar nosso problema, é em português, é nisso, é naquilo, e não tentar mudar aquele nosso problema.
Então a gente precisa achar sempre a solução, tá? Então é isso. Achou o problema? Qual que é o problema? Então a gente vai achar uma solução. Esse tem que ser o parâmetro sempre, para a gente não ficar perdido, tá? E outra, não dá para fazer mentoria agora? Beleza, mas está aqui na aula. Está aqui na aula, é isso, tá? Vai que chega aí a minha turma. Nunca abri turma. Vai que eu abro uma turma aí. Vamos jogar no ar, que talvez venha. Vai Ó, que já deu spoiler aí. é o quê? Deu spoiler já, tá vendo? Vai que na última aula, na quinta aula, eu abro a minha primeira turma. Eu nunca fiz isso. Vai que, não sei, mas vamos ver. Vamos ver. Pois cuida. Vai que chegou o momento de quem não estava conseguindo, agora vai, né, poder. Já fica aí um negócio aí para vocês, tá? Olha só, Elizabeth, você é incrível. Ó, a Elizabeth, quando a gente tem ela, é criança no colo, e dá pro marido, a criança Ixi, eu desce, a criança chorei, ó. volta. Você falando Mas aí, é eu um chorei. jeito. Hã? Você falando aí, eu chorei. Não chorei, não. Porque amanhã tem aula de pronome. Desse jeito. De fazer o que pode. O Gui sofre demais comigo, eu tenho muita dó dele. Tem não, gente. Tem não, não tenha. Ela tá mudando muito bem. Porque sabe o que ela aprende, ela se percebeu? Sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a estudar um pouquinho antes da mentoria. Então, quando ela veio para a mentoria, fica mais fácil dela assimilar e aprender. Gente, a gente precisa dar nossos pulos do gato aí, no tempo que a gente tem. E o menino gritando. E o menino gritando, e dando de subindo em cima mamar, de mim. e fala para o marido descer, e o marido sobe, e criança pega os cabelos, e eu fico aqui, ó. Eu tenho um Vai filho de lá. 2 anos. E eu fico assim, vai lá, pode chamar o menino. Porque eu sei, gente, que não é fácil. Ninguém tá falando. Alguém falou que é fácil? Ninguém falou que é fácil. Tá bom? Vou ficando por aqui. A febre passou, eu acho, gente. Eu vou tomar mais uma. Alguém bateu a foto.